Olá pessoal, eu sou o Alan Pax, o criador do CONAED, Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital. E estou ao lado de pessoas muito especiais hoje. Estou ao lado de Conrado Adolfo, da WeBelieve, e de toda a minha equipe do CONAED, né? Você deve estar perguntando, o que esse pessoal está fazendo sentado nesses puffs com o Conrado aqui no meio? Pois bem, a ideia é justamente isso. A gente pegou aqui, cercou o Conrado para tirar o que tiver de melhor do Conrado. Aqui ele não escapa hoje. A gente vai pegar o melhor conteúdo do Conrado e colocar para você agora, nesse exato momento. Entendendo pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir. Tô cercado aqui. Pois bem, talvez algumas pessoas ainda nem conheçam quem é Conrado Adolfo, né? Então, Conrado, para quem nunca te viu, olhando para aquela câmera lá, né, explica um pouquinho quem é o Conrado Adolfo. Tá, bom, eu sou empresário há 20 anos, eu comecei no mercado de marketing digital há 13 anos, foi em 2002, e escrevi um livro que chama 8 P's do Marketing Digital, é um dos livros de marketing mais vendidos no país, é vendido também em Portugal, utilizado em várias faculdades lá e aqui também. Eu comecei no mercado em 2002, de marketing digital, mas eu comecei no mercado como empresário, antes eu prestava serviços, em 2005. Então tem 10 anos que eu estou no mercado de marketing. Tive agência, a gente chegou a ter 40 funcionários e hoje eu tenho uma outra empresa. Então, já dei aula na SPM, já dei palestra fora, já dei consultoria para empresa fora do país também. Então tem aí uma história de como transformar negócios em negócios lucrativos. Basicamente é isso. Como fazer com que as empresas consigam gerar mais receita e mais lucratividade através de técnicas simples, muito simples, que qualquer empresário pode utilizar, qualquer empresário pode colocar na sua empresa e que, utilizando, por exemplo, o Facebook, YouTube, coisas simples, utilizando o e-mail, e que são essas técnicas que eu venho ensinando há algum tempo, pelo menos há 10 anos, para empresários do Brasil inteiro, e empresas pequenas, médias, algumas grandes também, e é isso, basicamente. Conrado, você já leu o Mito do Empreendedor, certo? Já li o Mito do Empreendedor, adoro, por sinal, esse livro. Legal. Talvez as pessoas nem saibam do que se trata o livro, mas basicamente conta, né, a história do cara teve uma ideia de ser empreendedor e começou um negócio sem saber de fato que era um negócio. O cara de repente sabe cozinhar e vai lá e cria um restaurante. O garçom, isso, que monta um restaurante, é Você isso mesmo. passou por isso, Conrado? Passei por isso no início da minha carreira. Como todo empresário, eu era um técnico inicial, como boa parte, né? Eu era um técnico, eu dava aulas. Então eu sempre dei aula, há muito tempo que eu dou aula, né? Mas eu dava aula de química. Eu dava aula de química num cursinho para vestibular. E aí eu comecei a olhar a quantidade de alunos, é sempre assim, né? Você olha e começa a fazer contas. Não, peraí, mensalidade aqui é X, aqui eu tenho tantos alunos, naquela outra turma eu tenho tanto, o aluguel dessa casa aqui deve ser Y e tal. E aí falei, vou montar um cursinho para vestibular. E saí do professor, que era o técnico que dava aulas, e virei empresário, só que eu virei um empresário que dava aulas. E para mim, cursinho para vestibular era, bom, eu faço as matrículas, eu vou lá, dou aula no final do mês, os alunos pagam a mensalidade, a gente divide o dinheiro e tá tudo certo. Eu tinha 22 anos quando eu montei a minha primeira empresa, que foi um cursinho para vestibular. E dissídio para mim era nome de remédio, né? Não tinha nenhuma ideia de como administrar um negócio. E com 3 anos e meio, e até que durou bastante, cheguei a ter 200 alunos, chegou a ser grandinho na cidade, ele quebrou. E quebrou, eu falo que tem duas maneiras de você quebrar. A maneira espetacular e a maneira apoteótica. Eu explico. O espetacular é quando a sua empresa quebra, vira pó, vai pro vinagre, não sobra nada. O apoteótica é quando você vai junto com a empresa pro vinagre, vira pó e não sobra nada. No meu caso foi a queda, a falência apoteótica, não sobrou nada. Fiquei devendo, sei lá, 200 mil reais, que eu fui pagando ao longo de 5 longos anos. Hoje deveria ser uns 500 mil, assim. E me recuperei e montei outro negócio, depois outro negócio. Então eu sou um empreendedor, não nasci empreendedor, mas me fiz empreendedor ao longo do tempo e aprendi o que é ter um negócio de sucesso e o que é ter um negócio prestes a falir. Eu gosto sempre quando você comenta de... Uma vez num hangout você comentou, e eu aprendi muito com isso, em que o fracasso, na verdade, é apenas um passo, um caminho para chegar até o sucesso. Tá? Quantas vezes você fracassou para chegar no sucesso que você tem hoje?
várias vezes, grandes fracassos e pequenos fracassos. Porque o fracasso não é você quebrar uma empresa. Às vezes isso é uma baita vitória. Você estava no mercado errado, fazendo tudo errado, e aí você aprendeu. Tem uma alegoria que eu gosto muito, que é basicamente o seguinte: as pessoas sempre se imaginam correndo do fracasso, o fracasso está lá atrás, querendo pegar você e você está correndo em direção ao sucesso, que é uma outra coisa que está lá na frente correndo de você. E para mim isso é muito claro. Você está sempre correndo. Você olha para trás e vê que o fracasso está se aproximando, e você acelera. E aí você vê que o sucesso está ficando cada vez mais longe, e você acelera. Só que não é assim. Na realidade, não tem nada atrás de você. E o fracasso ele não está correndo atrás de você. Ele está na sua frente. Você tem que correr atrás do fracasso, porque depois do fracasso tem o sucesso. Então quer dizer, você está correndo para passar por cima do fracasso e pegar o sucesso. O sucesso está na frente do fracasso. E o fracasso não está atrás de você. E quando você imagina isso, você percebe que o que é o fracasso? A pessoa, não, mas eu não quero fracassar. Você vai fracassar. E é engraçado que o que é o medo, né? O medo é, a partir do momento que você tem medo de alguma coisa, significa que você colocou no futuro, que é um lugar que não existe, uma coisa que te causa um sentimento no presente. Mas o futuro não existe. Então, se você pensar que você não tem a mínima ideia do que vai acontecer no futuro, e você sabe que você vai passar por um fracasso, e você pode ressignificar essa palavra chamando ela de experiência, e não de fracasso, que é uma palavra muito ruim. As pessoas acham que porque elas fracassaram, elas são fracassadas, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fracasso passa por você, assim como o sucesso passa por você, assim como o dinheiro, assim como a doença, a raiva, as coisas passam por você. Quando você sabe disso, você sabe também do seguinte: eu tenho que ir lá na frente, eu quero alcançar o meu sucesso, o meu castelo está lá, mas no meio do caminho tem um fosso. Para chegar no castelo, eu tenho que nadar no fosso primeiro, que é o fracasso, que são as minhas experiências, os meus testes. Então, quando eu percebi isso, a minha vida mudou completamente. Porque aí eu entendi o seguinte: pô, peraí, eu sou um empresário, eu já passei por vários problemas, só que esses problemas não me fazem alguém menor. Sim, eu já quebrei, mas aquela falência, aquele problema que eu tive, me faz alguém maior, me faz um empresário melhor, não um empresário pior. Por quê? Porque agora eu passei por cima do fracasso. Eu já passei por ele. E agora eu estou mais perto do sucesso, que está logo depois. E foi o que aconteceu logo depois. Então, para mim, essa visão de empresário é muito clara. Mas é lógico, você não pode errar pelos mesmos motivos várias vezes, né? Você tem que errar por motivos diferentes. Isso quer dizer que você aprendeu. Você não erra mais pelo motivo X, agora você não erra mais pelo motivo Y, e você está cada vez mais preparado para chegar onde você de fato quer. Eu tenho percebido no nosso meio que muita gente está empreendendo pela primeira vez. Tá? Muita gente tem, de repente, um emprego formal, que agora já trabalha, de repente, há 20, 30 anos numa empresa, e só agora ele está criando coragem de se tornar um empreendedor. E muita gente passou esses 20 anos... Deixa eu pegar um parêntese aí. A palavra coragem. Tem um livro que eu adoro, do Osho, chamado Coragem, inclusive, que ele fala o seguinte: a diferença entre o corajoso e o covarde é muito pequena. Os dois sentem medo. Só que o covarde, ele se torna escravo do medo dele. O corajoso, ele vai apesar do medo. Então, tomar coragem significa, todo mundo tem medo. Entrar em algo desconhecido é algo que causa medo. Mas não é esse o problema. O problema é se você vai se tornar escravo do medo ou não. Se você vai realmente partir em frente. Perfeito. Eu percebo que tem pessoas que estão há 20 anos, de repente, num trabalho, e agora se deu conta de que ele está infeliz lá. Quero saber, o empreendedorismo pode ser para essa pessoa? Como eu falei, eu não nasci empreendedor. Eu nasci o Conrado. Isso porque alguém me deu um nome. No caso, minha mãe me deu um nome de Conrado. Eu nasci uma página em branco. As pessoas têm uma ideia pré-concebida de que, mas ele nasceu para isso. Ninguém nasceu para nada. Então, a pessoa que quer se tornar uma empreendedora, se ele quer se tornar um empreendedor, ele pode se tornar um empreendedor, porque ele é uma página em branco. Todos nós somos páginas em branco. Então, agora, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente não sabia o que fazer em várias situações da sua vida. Por exemplo, digamos que quem está assistindo a gente, você tenha filho. Eu tenho certeza que, se você tiver um filho, você não tinha a mínima ideia
de como era ter um filho até ter um filho. E de repente, você teve um segundo filho e aí você já sabia muitas das coisas que você iria passar. E aí você foi aprendendo coisas novas a partir de uma determinada idade. Então, qualquer um pode se tornar um empreendedor. Mas é lógico, é como você entrar numa floresta. Você não sabe o que vai acontecer. O Rafael falou uma coisa uma vez que eu achei genial. É como você dirigir à noite com a lanterna ligada. Você só vê os próximos 50 metros. Você não sabe o que tem depois. Só que você sabe que existe uma estrada, você sabe mais ou menos o que está acontecendo, sabe que tem curvas, sabe que tem, de repente, um problema que você vai ter que superar. Sabe para onde você está indo? Exatamente, você sabe mais ou menos para onde você está indo. Você tem ali, não, eu quero chegar ali. Pode até mudar de lugar, mas eu quero chegar ali. Mas você vai descobrindo ao longo do tempo. Assim, a vida é assim. Você vai descobrindo ao longo do tempo. Você vai descobrindo quem é você, o que uma determinada comida te faz mal, que você reage mal numa determinada situação. É uma descoberta, é normal. Só que a empresa é a mesma coisa. Qualquer um pode se tornar empreendedor, desde que tenha as ferramentas certas. Mas quais são as ferramentas? Algumas você vai ter que descobrir, outras alguém pode ensinar para você. Um curso de administração ensina algumas ferramentas. Só que outras você vai ter que descobrir. E não tem nada de errado com isso. Você vai descobrir, às vezes você não vai acertar, você vai errar, mas também não tem nada de errado com isso. Por quê? Porque você vai conseguir aprender com o erro e a partir daí mudar o seu mindset para se tornar um empreendedor melhor. Eu não era um empreendedor, tanto que eu quebrei. Se as teorias, tudo que falam sobre tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer isso, tudo bem, eu fiz várias daquelas coisas e eu quebrei. Por quê? Porque eu não tinha o ingrediente principal, eu não estava me observando. Aí depois que eu comecei a me observar, eu descobri como que eu reagia em determinadas situações, eu descobri onde que eu tinha problemas, onde que eu tinha falhas, e a partir daí eu me tornei um empreendedor melhor. Porque eu descobri quais eram as minhas falhas, qual era o meu caso. Mas qualquer um pode empreender. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. O que você acha? Eu queria saber como é que era quando você começou. Tá? As vezes que você tentou criar um negócio. Porque, na verdade, muitas pessoas perguntam pra gente que elas têm uma grande vontade de fazer as coisas, elas têm até a coragem de sair e de fazer as coisas acontecerem, mas tem muita coisa que segura elas de agir. Né? Tem muita coisa que não deixa elas fazerem elas construíram o negócio delas. O né? muita coisa, eu diria que é ela mesma. Tá. Para mim, esse é o muita coisa. Mas termina a pergunta, depois eu... Não, a ideia era essa. Eu quero saber como é que foi pra você. Tá. Porque muita gente olha e vê um cara de sucesso hoje, um cara que tem uma empresa enorme, com muita gente colaborando, um cara com milhões de faturamento. E aí? E como é que foi antes, entendeu? Essa que é a grande sacada. Porque as pessoas só veem isso, elas não veem... Sim, elas não veem as pingas que eu bebo. Né? Exatamente, quer dizer, vê os tomos que eu tomo, Não, é o contrário, né? Não vê os tomos que eu levo, só vê as pingas que eu bebo. Né? Exatamente. Eu comecei uma empresa sem... Na verdade, eu comecei 2 empresas sem um tostão. Mas sem um tostão é sem um tostão mesmo. Começando assim, não tenho dinheiro. E aí? O que eu vou fazer a partir do momento que eu não tenho dinheiro? Essa é uma das maiores objeções, né? Uma das maiores Exatamente. coisas. E se eu não tiver dinheiro, como é que eu faço para criar uma empresa, né? O dinheiro não é o problema. O problema é a sua limitação mental com relação a não ter dinheiro. Tá. Eu comecei simplesmente fazendo o seguinte. Primeiro eu decidi, quero montar um cursinho para vestibular. Isso foi em 96. Isso, 96. Quero montar um cursinho para vestibular. A partir daí, eu tomei uma decisão. Tem um princípio de sucesso que eu falo que é, o sucesso é uma decisão. Você tem que decidir. E aí você faz não para alcançar sucesso, você faz algo até alcançar o sucesso. Você vai o até. Essas 2 palavras mudam tudo. Então eu decidi, vou montar um cursinho, ok. Mas eu não tenho dinheiro. Ok, então eu vou montar um cursinho sem dinheiro. Essa é a condição de contorno. Uhum. Eu sou brasileiro, sou homem, não tenho dinheiro, tinha 23 anos de idade, e essas são as condições. O que eu faço com isso? Muita gente fala o seguinte, eu não consigo fazer nada com isso porque eu não tenho dinheiro. Não, você consegue fazer sim. E aí eu comecei a conversar com pessoas, descobri um professor de escolas em Campinas, que é a cidade que eu moro hoje, naquela época também, que dava aula em várias escolas, que tinha estudado na mesma faculdade que eu. Entrei em contato com esse cara, falei que a gente queria montar um cursinho, eu e mais 2 amigos. Ele entrou de sócio, falou para os alunos passaram um cheque pré-datado. Cheque pré-datado, cara, olha isso. Aí a gente passou esses cheques para o pessoal das cadeiras, para o pessoal da lousa, para o aluguel da sala e tal, não sei o quê, distribuímos os cheques. Cursinho sem R$1. Exatamente.
Então foi a Era real? profecia Já era auto... real. Era real já. Foi a profecia autorrealizável, né? Sacanagem. É isso. Quando você decide, você vai lá e faz. Viu? Você vai lá e faz. E você vai descobrir um meio. Se você não se atraca com o urso, você não descobre como vencer o urso. É. Se você ficar olhando o urso de longe assim, né? Pensando sobre o assunto, né? Você tem que ir lá e fazer, cara. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que o pessoal tem. Né? Todo mundo que vem falar com a gente pergunta qual é o caminho que deve seguir. E essa pessoa ouve várias respostas diferentes. E aí, sabe qual é a próxima coisa que ela faz? Ela pergunta para a próxima pessoa qual é a próxima coisa que ela tem que fazer. E ela não realmente pega alguma coisa dessas e assume para pelo menos fazer um teste. Não, aquilo que eu falei de ferramentas é um grande problema. Na época, eu não tinha ferramenta nenhuma. Eu tinha 23 anos, tinha largado uma faculdade sem formar, porque eu queria empreender. Em outro assunto, nada a ver com marketing? Nada a ver, eu fiz engenharia e estava montando um cursinho para vestibular. Quer dizer, tinha alguma coisa a ver porque eu dava aula de matemática lá. E estava numa cidade que eu tinha acabado de mudar para ela, não conhecia ninguém na cidade. As piores condições. Hoje, tem internet. Naquela época não tinha internet, cara. Você tinha que conversar com as pessoas e anotar no papel, para você não esquecer, né? Hoje tem Evernote. Então, foi muito mais difícil. Hoje, para quem quer empreender, tem muito conhecimento. Tem muito, tá por aí. É muito mais fácil você conseguir empreender hoje do que era, ou não só começar a empreender, ou para melhorar aquele negócio que você tem. Escalar o negócio. É muito mais fácil. Tem muita coisa por aí. E como é que está a sua situação empresarial hoje? Porque você falou quem era você, né, e como você começou. E como é que está a sua situação empresarial hoje? Hoje eu estou na minha terceira empresa maior, né? Não vou falar grande empresa, porque não é grande empresa, mas a minha maior empresa. Eu tive cursinho, depois tive agência e hoje eu estou com a WeBelieve. A WeBelieve é uma empresa para resumir a história, de cursos online, a gente chama de educação transformacional. A gente transforma pessoas principalmente através do empreendedorismo. Eu pego toda essa minha história de 20 anos e basicamente o que eu falo é: isso vai dar errado, isso vai dar certo, eu estou fazendo assim, isso aqui está dando muito certo, não faz assim porque eu já fiz, já deu errado, talvez se você mudar isso, talvez dê certo. Então eu pego toda essa experiência, e aí no meu caso, e não só os aspectos de negócio, mas principalmente outros dois aspectos. O aspecto de escalar negócios. Então, a minha expertise é escalar negócios rápido, e desde o cursinho eu já tinha isso, eu não tinha muito método, hoje eu tenho um método para isso. Antes eu consegui sair de 0 para 200 alunos em 2 anos. Foi uma coisa assim absurda, a gente se tornou um dos maiores cursinhos da região em 2 anos, o que alguns outros demoraram 10. A minha agência, eu saí de 0 para 40 clientes em 1 ano. Assim, foi muito rápido. Por quê? Porque técnicas para você escalar o negócio. E hoje eu entendi algum daqueles métodos e hoje eu aplico numa escala muito maior. E então, escalar negócios. E um terceiro ponto que é mindset empreendedor. Quer dizer, como é que tem que ser a sua cabeça para você vencer como empreendedor? Porque o empreendedor ele sofre pressão de todos os lados. Ele, no Brasil, principalmente, ele é oprimido e ele é exprimido. É muito difícil para ele. E o que eu quero é apresentar para esse empreendedor o caminho que eu estou seguindo. O caminho de uma empresa sustentável, escalável. E em 2 anos, a WeBelieve completou 2 anos, agora há pouco, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente saiu de 2 pessoas, 2 WeBelievers, para 30 em 2 anos e crescendo, e outros produtos, e escalando o negócio muito rápido. E o que eu ensino hoje para os empreendedores ou para quem quer montar um negócio é como é que você monta um negócio que já tem possibilidade de ser escalável, ou como você escala o seu negócio ou transforma o seu negócio em um negócio escalável. É isso que eu faço hoje. E ensino os empreendedores a pensarem da maneira correta para conseguirem isso. É isso que eu faço hoje. Entendi. E aonde você quer chegar como empresário? Eu quero mudar o mercado. E modesto isso, né? Mas eu explico. Por que mudar o mercado? Porque isso que eu e mais um conjunto muito pequeno de empreendedores do país sabe e que ninguém entende e muitas pessoas nem acreditam, pode mudar completamente o mercado. Outro dia eu estava com os WeBelievers
saindo de um bar lá que a gente foi fazer uma confraternização, e aí eu olhei para um taxista. Aí eu cheguei, chamei o pessoal, vocês estão vendo aquele taxista ali? Tava o taxista lá esperando, na frente do bar, né, esperando algum cliente lá, parado lá, com a mão no volante, olhando pro céu e tal. Tá vendo aquele taxista? Ele não tá mudando o mercado dele. Ele é mais um no mercado dele. Se ele sumir do mercado, ninguém vai sentir falta. E isso é muito triste. O legal é você olhar e falar o seguinte, cara, eu mudei esse pedaço do mercado, eu construí um mercado novo aqui. Agora, 99 Taxi mudou o mercado dele. Ou Easy Taxi, ou aplicativos de táxi pelo celular. Ele teve um mercado mudado, porque alguma empresa com mais conhecimento de negócios escaláveis, de que a gente chama de organizações exponenciais, mudou o mercado dele e ele foi pego de surpresa. O que eu quero ensinar, e a gente está mudando o nosso mercado, o que eu quero ensinar para os empreendedores é como que eles conseguem não ser simplesmente um coadjuvante, ser simplesmente uma massa de manobra do mercado dele. Mas como que ele consegue mudar o mercado dele? Como é que ele consegue se aproveitar de técnicas para escalar negócios que são baratas, muitas de graça? Como é que ele consegue se aproveitar dessas técnicas para criar um negócio incrível? A força de um país está nas pequenas empresas. 98% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, não são grandes empresas. São essas empresas que mantêm o país de pé. Só que elas não são ajudadas pelo governo, elas não são ajudadas pelas leis, elas não são ajudadas por nada. O empreendedor é um herói solitário. E você que provavelmente é empreendedor, ou quer ser um empreendedor, você entende exatamente o que eu estou falando. É um herói solitário. Ele tem que brigar contra tudo e contra todos, inclusive contra os amigos e a família, muitas vezes, quando a família não apoia, falando que ele é louco. Cara, para com isso, arranja um emprego, vamos fazer um concurso público. E ele tem dentro dele aquela força de ser um empreendedor que ele não consegue segurar, mas que ao mesmo tempo é uma força que muitas vezes joga ele em rota de colisão. Por quê? Porque é difícil mesmo. Só que o cara que quer empreender, quando ele é mordido pelo bichinho do empreendedorismo, ele não consegue fazer nada diferente. Em qualquer outro lugar ele vai ser infeliz. Ele não tem outra opção. É a história do escorpião e da tartaruga. Ele não tem outra opção. Não consegue voltar mais. Ele não consegue voltar mais. Mas e aí? Uma vez que ele vai empreender, cara, e aí? Aí é que eu entro. Não só eu, mas a We Believe, que é ensinar esse empreendedor a ter um negócio escalável, a ter um negócio sustentável, a ter um negócio que ele não vai ficar sempre correndo atrás do mês seguinte. Porque as empresas no Brasil, talvez, é uma estatística que eu tenho, mas, sei lá, 90% das empresas no país, elas estão sempre a um mês da falência. Se mês que vem ela não fatura, bom, ela quebra. Acabou. Por quê? Cara, porque não tem giro, porque não tem como pagar folha, porque não tem como pagar conta, imposto, pronto, ela quebra. Mas se aquele empreendedor souber como que ele, mesmo que ele esteja em dificuldade, putz, gastei demais, ok, estou em dificuldade, o que eu faço agora? Cara, existem essas 20 técnicas aqui para você levantar a receita rápido. Você pode usar uma delas. Ou então, tem uma empresa, cheguei num teto. Existem essas 30 técnicas para você romper esse teto. Para você realmente escalar o teu negócio. O que eu quero é mudar o mercado nesse sentido. Mostrar para os empreendedores que eles podem ter negócios exponenciais. Que ele não precisa ficar preocupado se ele vai conseguir pagar a conta ou não. Porque ele vai conseguir. E se ele não tiver o dinheiro, ele no dia seguinte vai conseguir gerar receita rápido, sem ter que esperar um cliente passar na porta e tentar desesperadamente vender para aquele cliente, abaixando o preço, se vendendo, né? Vendendo a alma porque ele precisa pagar a folha que vai vencer daqui a 5 dias. Se eu conseguir mostrar isso para ele, cara, eu já cheguei onde eu quero chegar. Conrado, eu tenho uma dúvida. Se existem essas possibilidades, por que então os empreendedores não estão conseguindo esse sucesso, não estão conseguindo ver essas... O que está tampando a visão deles agora? Primeiro que eles não sabem, eles não têm a mínima ideia. Quando eu falo, certamente quem está assistindo a gente está pensando o seguinte, tá, eu quero isso, eu quero escalar meu negócio, eu quero montar um negócio escalável, mas como é que eu faço isso? Porque na nossa vida a gente tem 3 grandes áreas. Primeira área é a área das coisas que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei falar português. E eu estou falando português. Legal. Tem uma outra área que eu sei que não sei. Eu sei que eu não sei falar mandarim. Eu tenho consciência disso. Só que isso talvez represente 0,1% do nosso conhecimento. Ou do conhecimento possível, né? Vamos botar 1%, para a gente facilitar as contas. Todos os outros, 99%, é uma área que eu ignoro.
E o que acontece é que muita gente acha que esse 1% é o todo, são os 100%. De fato, são os 100% para ele. Só que cada coisa nova que ele descobre, ele fala o seguinte, cara, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que eu não sabia que existia isso. E o que eu quero mostrar para os empreendedores é essa área que ele nem sabe que sabe. Ele não sabe, por exemplo, que ele consegue gerar do dia para a noite, vamos botar aqui um número para não assustar ninguém, R$10.000 usando o YouTube. Ele não sabe disso. E agora ele se pergunta o seguinte, calma, como assim eu consigo gerar R$10.000 usando o YouTube? É botando anúncio no YouTube? Não, ele está se prendendo àquilo que ele conhece. Mas ele não sabe aquilo que ele não conhece. Ele não sabe o que ele não sabe. E a partir de repente, uma técnica, uma coisinha que faz o seguinte, cara, usa isso daqui, processa aqui, ó, faz isso, depois isso, cara, nossa, não imagino isso. Sim, ele não imagina. Então, o que está tampando a cortina que tem na frente dele, nada mais é do que uma zona escura. É uma zona escura. Ele não consegue, a luz vai até um ponto, a partir dali ele não enxerga mais. E para ele o mundo é o que está iluminado, e não aquilo todo o restante que está escuro. Ele nem sabe o que existe ali, ele nem sabe o que ele não sabe. Então, quando eu comecei a descobrir algumas técnicas, que são técnicas para escalar negócios, para começar negócios escaláveis, para ter aquela história de a empresa está há 2 anos dando prejuízo. Não, mas é que é assim mesmo. Tem um tempo, aí... Não, mentira! A empresa tem que dar lucro antes dela abrir. Não é quando ela abre, é antes dela abrir. Ela já tem que dar lucro. E as pessoas falam, claro, eu não consigo imaginar isso, mas como assim? Eu vou abrir uma empresa que, então... A pessoa está se prendendo àquilo que ela sabe. O tempo todo ela se prende àquilo que ela sabe. Qual é a dica que eu dou? Que aconteceu comigo? Você tem que se desprender daquilo que você sabe e aceitar o seguinte. Eu sei que tem um monte de coisa que eu nem sei ainda. Um monte de coisa. Desprendi. Eu não vou tentar adivinhar. Porque não tem como eu adivinhar. É a mesma coisa que você explicar para um cego de nascença o que é a cor azul, o que é a cor vermelha. Não dá. Ele vive num outro mundo. É a mesma coisa que a gente tentar imaginar como seria um ser que vive numa outra galáxia. Não tem como a gente adivinhar. É isso que o empreendedor tem que fazer. Ele tem que se desprender. Ele tem que falar, cara, tem coisas que eu não sei, então eu estou aberto. Eu não vou nem tentar adivinhar, porque tem muita coisa que eu nem sei que eu não sei. Okay? Essa é a cortina. Okay? Legal, então, Conrado. Mas você falou então que o empreendedor, ele está nessa escuridão e ele não percebe esses caminhos, essas soluções que ele tem para sair daí. Qual que é a resposta do Conrado, da We Believe, para tirar ele dessa situação? Tá, tem algumas, tá? Tem algumas. Eu tenho muito conteúdo, muito. Para quem, se você digitar Conrado Adolfo no Google, com PH, né? Cara, tem muita coisa. E eu tenho entregado muito conteúdo. Só que, é lógico, alguns conteúdos são antigos, outros conteúdos são muito extensos, porque tinham muitas perguntas, foi uma palestra online, e a gente tem algumas ferramentas, alguns cursos que direcionam esse empreendedor para aquilo que ele precisa. Tem uma área que chama WeLabs. Então, fala de uma área aqui especificamente. O que é o WeLabs? Imagina a Netflix. Quer dizer, é uma TV que tem vários conteúdos que você pega o conteúdo que naquela hora você quer ver. Então, por exemplo, tem dias, eu sou assinante do Netflix, e tem dias que eu quero ver um filme de ação. Interessa por quê? Sei lá, eu falo, nossa, quero ver um filme de ação. Aí eu vou lá na Netflix e eu alugo um filme de ação. Eu alugo não, né? Eu vejo um filme de ação, escolho, né, um filme de ação. Tem dias que eu quero ver um documentário. Aí eu vou lá, outro dia eu vi um documentário chamado Happy, sobre felicidade, genial. Eu queria ver um documentário, nossa, até hoje eu lembro daquele documentário. Cada pessoa, cada dia, ela está em um momento de humor. Eu comparo muito isso às empresas. Cada empresa, ela está em um momento de maturidade. Então tem empresa que nem começou ainda. O cara está pensando o seguinte, o que eu faço para montar um negócio? Ele nem sabe ainda o que ele vai montar direito. Esse é um ponto. Tem uma outra empresa que está no ponto de, eu já montei o meu negócio, eu estou no negócio de calçados, só que eu estou numa cidade pequena e eu não consigo escalar meu negócio. Ele está com outro tipo de problema. Aí tem uma outra empresa que está falando o seguinte, eu tenho uma lista de clientes, a minha venda é tete a tete, mas eu não consigo saber quem dos meus 100 clientes é
é o pessoal que vai comprar e quem é só curioso. Eu não posso ligar para os 100. O que eu faço? Outro problema. Um curso específico, a gente tem vários, tem iJumper, tem Copy Samurai, tem vários. Um curso específico, ele tem um método. Ele pega do início e chega até o fim. Bom, tá aqui. Esse é o método, você entrega o método pro cara. Só que isso não resolve o problema de algumas empresas que estão em algum ponto desse método, antes do método ou depois do método. E a gente criou o eLabs, que é uma área de, como se fosse uma Netflix de assinatura, a pessoa paga mensalmente, todo mês tem muito conteúdo que entra lá, como se fossem fios, mas são cursos, né? São mini cursos, processos, para problemas específicos, independente do grau de maturidade da empresa. Então, por exemplo, a empresa tem problema de vendas, tem lá um curso, por exemplo, que ensina a usar o WhatsApp. Tem uma coisa no WhatsApp que muito pouca gente sabe, que é a lista de transmissão. Imagine que você coloque os telefones dos seus clientes dentro da lista de uma lista de transmissão e você envie para eles por WhatsApp mensagens fazendo perguntas específicas para qualificar aquelas pessoas. Quer dizer, você vai mandar para o telefone daqueles possíveis clientes 3, 4 perguntas e dependendo de quem responder sim ou não, você vai saber, esse pessoal que respondeu não para a primeira pergunta, elimina da lista. Legal. Vamos para a segunda pergunta. E você vai filtrando e você descobre com custo zero, que o WhatsApp, na verdade que é R$1 por ano, não $1 por ano, sei lá, zero. E você descobre com o tempo que você faria uma ligação. Ao invés de você ligar, fulano, eu tenho 4 perguntas para você. Pergunta 1, blá, blá, pergunta 2, blá, blá. Você não serve. Legal, vamos pegar o outro aqui. Tá. Fulano, tudo bom? Aqui eu tenho 4 perguntas para você. Pergunta 1, blá. Não, você não serve também. Não, você vai fazer isso por telefone, por mensagem, e o índice de pessoas que abre uma mensagem, seja o WhatsApp, seja SMS, é muito, mas muito maior do que e-mail. Muito maior. Você está no bolso do cara. O WhatsApp das pessoas vibra quando toca. Então, você consegue, com o tempo de uma ligação, selecionar quem são os compradores de 100 clientes. Isso é uma técnica só. Agora, essa técnica não serve para a pessoa que vai montar o negócio, que nem tem cliente ainda, mas serve para quem já tem cliente. Mas e para aquele cara que nem tem cliente ainda? Ele nem sabe o nicho que ele vai atuar. Se ele vai atuar no mercado de emagrecimento, se ele vai atuar no mercado de calçados, como eu falei, tem um outro mini curso lá dentro que é como escolher um nicho lucrativo. Para aquela pessoa que nem sabe que negócio vai montar ainda, qual é o melhor nicho para você? Aí tem os 3 círculos, a demanda. Bom, lá dentro do eLabs as pessoas vão saber. Mas, então, qual é o teu melhor nicho? Qual é? Então, dependendo do grau de maturidade de uma empresa, ela tem problemas diferentes. Não é um curso que vai suprir a necessidade dela. É um conjunto de cursos. E cursos que resolvam especificamente aquele problema. Aquele problema. Se eu tivesse isso na época que eu montei o meu negócio, primeiro, eu não tinha quebrado. Assim, isso aí eu tenho certeza, eu tenho claro isso na minha mente. Eu não tinha quebrado na minha primeira empresa. Eu tinha escalado muito mais a minha segunda empresa. Eu fui descobrir isso na metade. Eu fiquei com 7 anos com a minha segunda empresa. Eu fui descobrir isso da metade para o final ali. E aí eu olhei e falei o seguinte, putz, eu não criei essa empresa com modelo escalável. Eu já não criei. E é difícil transformar agora. Aí eu vendi e montei outra. Já que nasceu com modelo escalável. Então, se eu soubesse isso, cara, eu estaria 50 vezes maior. E essa é a grande pergunta, né? Eu acho que isso é uma coisa para as pessoas pensarem. Onde elas estariam se elas estivessem 10 vezes maior? Não vamos falar de 50, vou falar só de 10. A pessoa pensa o seguinte, putz, meu faturamento hoje é de 10 mil reais por mês. E se eu faturasse 100 mil reais por mês com a mesma estrutura que eu tenho? Como que eu estaria? O quanto que sobraria de dinheiro no meu bolso no final do mês? Porque isso é uma coisa que não acontece com o empreendedor. Não sobra dinheiro no final do mês do bolso dele. Pelo contrário, às vezes ele tira dinheiro do bolso dele, ele vende o carro, vende a casa para conseguir pagar as contas. E se eu tivesse, ao invés de 10 mil, 100 mil de faturamento? Cara, onde? Isso é um jogo interessante para se imaginar. Algumas pessoas vão falar o seguinte, cara, eu viajaria mais para ver meus pais que moram no sul do país, ou no Amazonas. Esse pensamento é interessante, né? Só que existem maneiras para isso. Existem maneiras para que os empreendedores consigam enxergar algumas coisas que hoje eles não enxergam, que eles nem sabem que existem,
para escalar o negócio deles. E é isso que eu proponho dentro do eLabs, né? Conrado. Gostei de fazer isso aqui, cara. Fala um pouquinho mais sobre o portal. O que a pessoa, quando assina o portal, tem lá à disposição? Como é que funcionam atualizações de conteúdo? O que o cliente recebe quando assina esse portal? Tá. O eLabs é realmente o que você falou, é um portal. O que é um portal? É um lugar que você entra e lá dentro tem diversos mini cursos, diversos mini processos, diversos checklists, aulas específicas para uma determinada coisa, uma palestra minha específica para um determinado assunto. Então isso aqui é um portal, né? São diversos conteúdos. E a partir daí, o assinante do portal é assinante porque é mensal, tá? Tem um valor mensal que é menos de um cafezinho por dia. Basicamente isso. Então, eu gosto de fazer essa comparação porque todo dia as pessoas tomam um cafezinho. Só que o cafezinho está custando, acho que uns R$5, né? Dependendo do lugar, até mais, uns 3, 5, né? Por aí. Vou botar aí R$3, vai. E todo dia você toma aquele cafezinho. Aquele cafezinho não ajuda você a escalar o seu negócio. Ele ajuda você a ficar acordado. Por algum tempo. Mas ele não ajuda você a escalar o seu negócio. Se você pegar um cafezinho por dia e pegar aquilo e falar o seguinte, putz, eu vou pegar esse um mês de um cafezinho por dia e vou assinar o eLabs. Lá no eLabs, você vai conseguir escalar muito mais o seu negócio. Então essa comparação é importante porque às vezes as pessoas elas não dão valor ao conhecimento. E muitas vezes o que elas estão batendo cabeça é por falta de conhecimento. Elas estão, o famoso murro em ponta de faca, né? Não, é por aqui, bum, bate na cabeça. Não, não é. É por aqui, aí, bum, de novo, bate a cabeça na parede. Não, não é por aqui. Calma. Olha essa aula aqui. Tem 12 minutos. A pessoa olha e fala o seguinte, nossa, entendi, não era por ali, é por ali. E aí ela vai por ali. E aí o negócio dela dá um salto. Por menos de um cafezinho por dia. E lá dentro ela vai encontrar, primeiro, mini processos. Aqui dentro do iBelieve, a gente tem diversos processos em que a gente escala o nosso negócio a partir desses processos. Por exemplo, como que você faz... Eu falei aqui do nicho lucrativo, né? Como é que você faz para escolher um nicho lucrativo? Para você começar o teu negócio? Tem um processo para isso. Como que você utiliza o Facebook para você conseguir captar e-mails, por exemplo, de possíveis clientes seus, a pessoa deixa o e-mail, sem precisar de anúncios, sem precisar para fazer campanhas, nada, sem precisar de página de captura de e-mail, nada. Como é que você faz isso? Tem um processinho para isso também. E por aí vai. Como é que você usa o YouTube para você conseguir gerar muitas vendas? Tem um processinho para isso também. Então, a gente tem diversos processos, que é o que a gente faz aqui dentro do iBelieve, e quem entra na empresa tem justamente esses processos para aprender. Então, a pessoa aprende por esse processo. Ela fala, é assim que eu tenho que fazer? Ela vai lá e faz, porque é um iBeliever novo. Os processos checklist também, muitas das coisas que a gente não revela para o mercado, ou que, por exemplo, eu dei uma palestra no Conaed, no evento do Alan Pax, e essa palestra, só as pessoas que estavam naquele momento assistindo ao vivo o congresso, um congresso online, né, ou compraram o congresso, é que tem acesso. Mas essa palestra, ela está lá dentro do eLabs. Eu dei outra palestra num outro congresso online que foi de afiliados. Então eu falei sobre persuasão, está lá dentro do eLabs. No eLabs, a gente revela coisas que a gente não lançou para o mercado ainda. Então, por exemplo, hoje a gente está anunciando muita gente fica presa ao Facebook. Uma única maneira de anunciar, mas existem muitas fontes de tráfego, de clientes, muitas. E o Facebook anda bloqueando conta, tem uma aula lá de como não ter a sua conta bloqueada. O Facebook, ele está cada vez mais difícil. Só que existem outras fontes de tráfego que são muito mais baratas, que dão muito mais tráfego, inclusive, que as pessoas não sabem. Por exemplo, vou falar um nome estranho aqui. Tem uma coisa chamada Native Ads. Cara, é uma fonte riquíssima de tráfego, com um tráfego 10 vezes mais barato que o Facebook. E as pessoas não têm ideia que isso existe. Tem uma aula lá que ensina exatamente como que você consegue fazer anúncios em Native Ads. Ah, claro, mas não tem a mínima ideia do que é isso. Ninguém tem, nem você, nem seu concorrente, ninguém tem. Mas uma vez que você assiste, você fala, nossa, era isso?
Mas isso eu já sabia, é que tá com outro nome, né? Agora eu tenho certeza que um monte de gente vai correr atrás do Native Ads só porque você falou disso. E que é bom, porque o pessoal tá achando impossível hoje trabalhar direto no Facebook. Excelente. Deve ter gente digitando no Google agora o que é Native Ads. Exato. Mas está lá. E tem várias opções. Tem essa aula lá dentro. Então, a gente não criou ainda um curso de Native Ads, mas já está lá dentro. Porque antes da gente... Porque o curso que a gente cria exige a filmagem, o estúdio, aula a aula. Então, a gente estrutura, né? A gente faz aquela estrutura enorme, e aí tem o lançamento do curso e tal. Mas a gente consegue pegar o Fábio, que é o nosso gestor de tráfego, colocar ele numa cadeira, colocar ele na frente do notebook, e ele faz exatamente aquilo que ele já faz todo dia, só que gravando a tela e explicando o que ele está fazendo. Acabou. É um mini curso que entra lá dentro do eLabs, muito antes da gente lançar para o mercado inteiro. Então, o assinante do eLabs, ele tem uma grande vantagem. Uma delas é o conhecimento, não ficar batendo a cabeça na parede. Só que a outra grande vantagem é, a gente como é um player muito grande no mercado, a gente acaba criando ondas. Quando a gente se mexe, eu comparo que alguns players são como dinossauros numa lagoa. Quando ele se mexe, ele cria uma onda, que, dependendo de onde chegar, pode virar uma tsunami. A gente cria essas ondas. Só que quando a gente cria a onda, todo mundo fica sabendo, todo mundo aprende, todo mundo começa a usar. Mas quando a gente lança o conteúdo lá no eLabs, só os assinantes ficam sabendo. Ninguém mais fica sabendo. E aquele assinante do eLabs, ele ganha uma tremenda vantagem. Porque aí ele pega aquele conteúdo que ninguém sabe, que está totalmente low profile, que é um conteúdo novo que entrou ali, olha e fala, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso gerar mais tráfego sem ter contas bloqueadas no Facebook. Legal. Aí ele vai lá, usa, aprende a usar. Quando a gente lançar o curso, que os concorrentes dele aprenderem através do curso, ele já sabe usar, já está usando, já teve resultado, já está ganhando dinheiro com isso e já está fazendo a coisa muito, muito maior, né? E de quanto em quanto tempo esse conteúdo é atualizado nesse portal? 3 vezes por semana. Às vezes mais. Então é constante. Não só o conteúdo todo que já tem lá, que já é muita coisa, tem praticamente 100 conteúdos lá, assim, matadores, como os conteúdos que a gente vai colocando. Sempre, sempre, sempre. E é lógico, quem entra antes no eLabs tem vantagens. Por quê? Porque os primeiros assinantes. Então, os primeiros assinantes, de alguns meses atrás, eles já têm vantagens com relação a quem vem hoje. Só que quem vem hoje vai ter muito mais vantagem com relação a quem vem daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos. A ideia do eLabs é mudar o mercado. Então, as pessoas que estiverem lá consumindo conteúdo, aplicando aqueles mini processos, é coisa simples, coisa direta, imediata, nas empresas, começaram a ver resultado, a gente já tem um monte de depoimento, um monte. Ele vai começar a se descolar do mercado. E ele vai entender o que é criar um negócio escalável. Não interessa o tamanho do negócio, ele é escalável e ponto. Qualquer negócio é escalável. Se você pegar em qualquer segmento, tem uma empresa pequena e tem uma empresa monstruosa. Como que aquela empresa monstruosa se tornou monstruosa? Escalando. Basicamente é isso. Então a empresa que é pequenininha fala, eu não consigo porque eu nem tenho dinheiro para investir. Você não precisa de dinheiro, você precisa de inteligência. Lá dentro do eLabs, o que a gente oferece é a inteligência. E aí você vai usar aquela inteligência para não gastar dinheiro e ter ROI, que a gente chama de ROI infinito, né? Porque ele gastou 0 e ele ganhou um monte. Ah, mas quando é impossível. Se você está falando é impossível, é porque você está se apegando àquilo que você sabe. Tudo precisa de dinheiro, você está apegado ali. Ah, eu preciso de dinheiro para fazer qualquer coisa. E se eu te falar o seguinte, tem coisa que você não precisa de dinheiro? É impossível. É impossível porque você está se apegando àquilo que você conhece. Tem muita coisa que você nem sabe que não sabe. Legal, Conrado. Olha, primeiro de tudo, queria até te dar parabéns pela iniciativa do eLabs, porque muita gente reclama dos preços dos produtos, e você falou que é um preço bem acessível, e talvez tem muita gente que não sabe a diferença entre um produto pago e um gratuito, tá? E tá aí a oportunidade para muita gente começar a entender melhor, né? Simplesmente ver a diferença do conteúdo pago. Mas eu queria, minha pergunta na verdade é no outro sentido. Você até ponderou aí para falar números, né? Você citou 10 mil reais da noite para o dia, questão de YouTube. O que acontece é que no nosso mercado, às vezes a gente fala números que assusta muita gente. E a causa é o efeito contrário, que as pessoas começarem a acreditar nos números, as pessoas começam a trucar, falam, não, eu não acredito nisso, tá? Por que as pessoas não acreditam, Conrado? Sendo que a gente já tem inúmeros cases de sucesso, muita gente fazendo acontecer, por que ainda as pessoas não acreditam que pode gerar resultado? Tá. A primeira coisa é que quando você vive num mundo amarelo,
você não acredita que exista um mundo verde. Seu mundo é amarelo, você só conhece amarelo, você nunca viu a cor verde, nem sabe o que é a cor verde, e aí quando fala, existe um mundo verde, você fala, não existe. O mundo é amarelo, acabou. Meu mundo é amarelo e acabou. Tem uma palavra que alguém me falou um dia, eu estava falando de resultados, de números, quanto que você consegue gerar em 7 dias, porque você trabalha com abrangência, vende para o Brasil inteiro, e aí depois que você vende um determinado produto para o Brasil inteiro, você chama as pessoas que podem comprar o seu produto físico, e aí criando uma estratégia, e aí eu falei alguns números. E alguém falou o seguinte, no meio de uma palestra online, né? Não, isso aí é surreal. Aí eu olhei do chat, né? Eu olhei aquela observação, era uma mulher que tinha falado isso. Aí eu fiquei pensando nessa palavra e fui pesquisar a origem da palavra surreal. Surreal é diferente da realidade, além da realidade, estranho à realidade, como se fosse uma outra realidade. Isso é a origem da palavra surreal. E é exatamente isso. Então, quer dizer, a gente vive numa realidade que é uma realidade de escassez, uma realidade de luta. Luta para conseguir pagar o mês seguinte. Luta para conseguir pagar o prato de comida. É muito difícil a vida de todo mundo. A minha já foi muito, muito, muito difícil. E aí hoje eu olho para trás e falo, cara, olha que coisa incrível, né? Eu vivia num sistema que era um sistema totalmente baseado em escassez. Por quê? O sistema é feito para isso. O sistema, aquela frase, o sistema é feito para alimentar o próprio sistema, né? Quer dizer, por que as pessoas vivem num mercado de escassez, numa vida de escassez? Para que elas sempre tenham que trabalhar mais ainda, correr mais ainda atrás do rabo, para alimentar poucas pessoas muito. E aí vem toda a questão da divisão de renda no mundo que é completamente desigual. Algumas pessoas entendem as regras da abrangência, as regras da automatização, as regras da escala de negócios. Algumas pessoas entendem essas regras, sabem exatamente o que está acontecendo. Outras pessoas não entendem e acabam vivendo segundo essas regras que não foram elas que criaram. É a regra de que, por que eu tenho que vender a minha hora? Eu tenho que, as pessoas não param para questionar isso, eu tenho que vender a hora. Então eu trabalho 8 horas e eu vendo cada uma daquelas 8 horas e no final de um mês eu tenho um dinheiro que nunca é o suficiente para eu viver. Por que nunca é o suficiente? Por que as pessoas param para pensar nisso? Eu estou falando que dinheiro é a coisa mais importante do mundo, porque não é. Mas é óbvio que é importante. Mas as pessoas não param para pensar por que elas estão sempre endividadas. E elas atribuem a culpa a elas mesmas. Ah, não, sou eu que não sei lidar com dinheiro. Será mesmo? Será que não tem um sistema por trás de você, muito maior que você, que está aqui atrás, né? Você não está vendo ele, ele está aqui atrás. E que ele está comandando as suas escolhas? Mesmo você achando que você tem a liberdade, você tem livre-arbítrio, você não tem tanto livre-arbítrio assim. Se você agora quiser viajar para Tailândia, você não pode. Você não pode porque você não tem dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro. Você não pode porque você trabalha. Você não pode sair assim, mas eu tenho férias. Não, você não pode porque você não pode deixar as pessoas que estão... Tem um monte de coisa que prende você. Agora, quando você sai dessa realidade da escassez e você entra num outro sistema que é diferente, que eu chamo do sistema da abundância, as regras mudam. Agora você não está mais vendendo a sua hora. Você pode, por exemplo, a gente está aqui gravando um vídeo. E se esse vídeo fosse vendido? Algumas pessoas pagam por isso. Alguém pode falar, não, ninguém paga por isso. Cara, tá aí o Portal Educação, tá aí a Netflix. As pessoas pagam por vídeos, pagam por conteúdo digital, pagam por aplicativo do iPad, né? Aplicativo do iPhone. Conteúdo digital hoje gira uma economia que é cada vez maior. As pessoas pagam por isso. Agora, e se a gente gravasse exatamente isso aqui e vendesse a R$10? Quer dizer, a gente está há mais ou menos 1 hora conversando aqui. E essa hora, ela pode ser escalada. Então a gente pode vender essa nossa hora 1000 vezes. Para 1000 pessoas diferentes que querem esse conteúdo que a gente está discutindo aqui. Então com isso eu trabalhei 1 hora e ganhei R$1000 pela minha hora. Na verdade, eu vendi por R$10, R$10.000 pela minha hora. E as pessoas falam assim, é impossível você ganhar R$10.000 por 1 hora de trabalho. Que não seja por uma, porque a gente arrumou a câmera, porque a gente... Tá bom, que sejam 10 horas de trabalho. Então você vai ganhar R$1000 por cada hora de trabalho. As pessoas falam, é impossível. Não, não é impossível. A gente está aqui fazendo exatamente isso agora e isso aqui poderia ser vendido por R$10. Muita gente compraria R$9,99. Então, quando as pessoas vivem
No mundo da escassez, em que ela vende a hora dela e a hora seguinte nunca aproveita a hora anterior, se ele parar de trabalhar na hora seguinte, ele não vai ganhar aquela hora, não interessa quantas horas ele trabalhou antes, é aluguel, né? Se você deixar de pagar um mês, você vai ser despejado. Não interessa que você tenha pago 10 anos de aluguel. Isso não conta para o mês seguinte. Esse é o mercado da escassez. E quando a gente fala desses números para pessoas que vivem nesse mercado, elas estão certas. Elas falam, isso é surreal. Ou seja, isso está fora da minha realidade. A minha realidade é da luta. A minha realidade é daquele sofrimento diário, é de nunca ter dinheiro para pagar as coisas, de nunca ter tempo. É verdade. Isso está fora da minha realidade. Só que existe uma outra realidade. É a realidade que você escala negócios multiplicando horas, que você automatiza processos, que você utiliza da abrangência da internet para pegar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E é isso que faz essa realidade ser diferente. As regras aqui são completamente diferentes. Se as pessoas não entenderem que elas estão numa realidade e que elas estão julgando uma outra realidade que tem outras regras com base no que elas conhecem aqui, na realidade da escassez, elas nunca vão entender. Elas têm que se abstrair. Fala assim, tem coisas que eu nem sei que não sei. Legal. Quais são essas coisas? Abrangência. Você pode vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Automatização. Você pode fazer tudo um processo automatizado, com isso você reduz a sua equipe, você não precisa de 20 pessoas, você precisa de 5. Só que tudo é automatizado, porque a tecnologia, a questão de você não vender a sua hora. Você vende a sua hora, mas você vende a sua hora, você dá um copy-paste na sua hora, como se você estivesse se multiplicando. Isso é uma outra regra dessa nova realidade. Você consegue utilizar ferramentas gratuitas. Grupo no Facebook é gratuito, YouTube é gratuito, e-mail custa quase nada. Então você consegue ser muito mais lucrativo. E aí, quando as pessoas começam a entender essas novas regras, dessa nova realidade da abundância, os números que a gente fala começam a fazer sentido. Não, sendo assim, a pessoa pode fazer R$1.000 por hora. Faz sentido. Por quê? Porque ela vai vender. Cara, tem 100 milhões de pessoas na internet no Brasil, num país de 200 milhões de pessoas, só metade está na internet. E dessa metade, só metade compra pela internet. E dessas 48 milhões de pessoas que compram na internet hoje, uma pequena parte compra de maneira recorrente. Alguns fizeram uma compra nos últimos 6 meses. O cara começa a pensar, caramba, peraí, é verdade. Tem 50 milhões de pessoas que compram. Nossa, faz sentido, é muita gente. Se cada pessoa dessa gastar um único real ao longo de um ano, o faturamento é de 50 milhões de reais. R$1 durante um ano. R$1 só durante um ano. Na média, é lógico que vai ser diferente isso. As pessoas não acreditam porque elas estão tentando imaginar um mundo verde conhecendo só o mundo amarelo. Aí fica muito difícil mesmo. São outras regras. Se ela entender essas regras desse outro mundo, ela vai ver que faz total sentido. E esse mercado é muito difícil, porque a primeira pessoa não conhece. Depois que ela conhece, ela não acredita. Depois que ela não acredita, ela não entende. Depois que ela não entende, ela vai fazer. Depois que ela entende, ela vai fazer. E aí ela pode errar, acertar. E aí ela pode falar, eu não estou sabendo fazer isso. Aí ela desiste. E aí só depois a pessoa vai ter resultados. Tem um monte de filtros aqui. Primeiro ela tem que conhecer, depois acreditar, depois entender, depois testar e aí ter resultado. Mas as pessoas que passam por esses filtros, elas falam esses números. E elas falam, cara, ainda bem que eu estou nesse negócio. Conrado, tem uma pergunta. Pelo que eu entendi que você falou do eLabs, tudo que as pessoas precisam está lá dentro. Então quer dizer que os outros cursos que estão fora, as pessoas não precisam mais? Qual a diferença? A diferença é o seguinte, por exemplo, o curso iJumper, ele não está no eLabs. Por quê? Porque o iJumper é um método fechado do início ao fim. Ele é grande. O Copy Samurai não está no eLabs. Por quê? Porque ele é grande, um método do início ao fim. Então, no eLabs, o que eu coloquei lá foram aqueles processos específicos. Então, por exemplo, quero montar um negócio. Qual o nicho que eu escolho? Cara, tem aqui. A tendência é que ao longo dos anos, o conteúdo que a gente tem nos cursos, eles estejam dentro do eLabs, sim. Mas, por enquanto, dentro do eLabs, a gente tem mini processos, checklist, mini cursos, bem específicos e nada teóricos, práticos. E os cursos que estão fora do eLabs são os cursos mais teóricos, maiores e que pegam o processo do início até o fim. Então, a pessoa entra do zero, vai fazendo e chega em um determinado ponto. Okay? Então, o eLabs ele tem o que a gente chama de mini cursos.
Os cursos abaixo de 40 minutos, 1 hora, estão lá dentro. Eu consigo começar do zero com o ILEBS? Consegue. A gente tem uma área lá chamada o início. O início. Muito sugestivo, o início. Criativo, né? O início. O início. E o início é justamente como que você começa do zero. Explica o que que é lista, o que que é recompensa digital, como é que você cria a sua primeira recompensa, assim, do zero, do zero. Então ali você consegue começar do zero, sim. Ok? Legal, gostei dessa iniciativa do ILEBS. Agora pergunta, se eu quiser, posso colocar conteúdo meu dentro do ILEBS? Consegue sim. Existem 3 grandes áreas dentro do eLabs. A área de conteúdos meus, então do Conrado Adolfo, a área de conteúdos da minha equipe, então os We Believers. Então, por exemplo, hoje eu não sou mais um cara de tráfego. Eu já fui rato de AdWords. Hoje eu não mexo mais com AdWords, porque hoje eu tenho minha equipe que sabe muito mais do que eu, faz muito mais rápido do que eu, um resultado muito melhor. Então, eles é que vão falar sobre, por exemplo, Google AdWords dentro do eLabs. Então, são as aulas da equipe. Por exemplo, o Luiz Mazini, de afiliados. Eu não mexo diretamente com os afiliados, eu não tenho um relacionamento direto com eles. Mas o Luiz está todo dia falando com afiliados. Ele sabe quais são os melhores processos, as melhores técnicas, os melhores checklists. Ele vai produzir esse conteúdo. E tem uma terceira área, que é a área de conteúdo de parceiros. Então, por exemplo, a gente não sabe nada sobre congressos. A gente não sabe, a gente não entende, a gente nunca fez. Quem que eu vou chamar para fazer congresso? Você. Você é autoridade em congressos. Então, Show. Então é o seguinte, vou até assumir publicamente, vou deixar conteúdo lá, beleza? Legal. Ótimo. Legal. Show de bola. Então a gente tem conteúdo de várias pessoas lá dentro, vários parceiros do mercado. Então o que a gente faz? A gente pega as pessoas que são as maiores autoridades em cada área de conhecimento de negócio. Por exemplo, o WhatsApp. O curso de WhatsApp lá não é nosso, quer dizer, é uma parceira nossa. O curso de Instagram, o curso de Facebook, e por aí vai. Então quer dizer, as melhores pessoas do mercado para produzir um determinado conteúdo. E aquilo que a gente é autoridade, que a gente já faz, que a gente funiu, por exemplo, a gente coloca lá. Ok? Então, sim, você pode produzir. A ideia do eLabs é ser um hub com os melhores conteúdos do mercado. Show de bola. E outra curiosidade que eu tenho, quem quer trabalhar como afiliado, tem material para esse pessoal lá também? Sim, inclusive boa parte dos assinantes do eLabs hoje são afiliados. Tem produtores também, tem empresários, mas tem muitos afiliados. Porque o eLabs, como ele resolve problemas pontuais, cada afiliado tem um determinado produto para trabalhar, tem um determinado tipo de lista, tem um determinado... Os negócios são muito diferentes. Então, aquele afiliado que olha e fala, nossa, a minha lista é uma lista que exige muito mais contato visual, como fazer um Hangout. Tem lá. Então, por exemplo, eu quero escrever e-mails para meus afiliados. Tem lá como que você escreve um e-mail perfeito. Tem, eu quero... A minha lista ela é muito suscetível a gatilhos mentais. Tem lá uma aula que são as 100 headlines mais poderosas da história, tudo de copywriting. 4 horas de aula esquadrinhando 100 headlines. Então, tem muito conteúdo lá também para afiliado. E eu posso falar que a maior parte das pessoas, dos assinantes hoje, são afiliados. Legal. Conrado, eu tenho uma pergunta. Para quem que é o eLabs? Para quem você recomendaria o eLabs? Tá. Produtores digitais, então infoprodutores que a gente fala, né? Afiliados, empresários de empresas tanto de produtos físicos quanto de serviços e profissionais liberais. Para quem está começando, quer conhecer esse mundo digital agora também? Sim, também. Ele vai começar em uma dessas 4 áreas. Okay. Ou ele vai começar sendo produtor ou afiliado, que é a maneira mais rápida de começar, e tem muito conteúdo lá para ele, para essa pessoa que quer começar como afiliado. Ou ele tem uma empresa física e quer entrar mais no mundo digital para aumentar a lucratividade e para aumentar o faturamento. Então, ou ele tem empresa de serviços, ou então ele é um profissional liberal. Ele é um dentista que ele não está no mundo digital, mas ele fala o seguinte, nossa, eu vou conseguir muito mais clientes qualificados, ou então é um médico que vai conseguir sair do plano de saúde, que vai conseguir ter consultas sem ser do plano de saúde, e ele consegue também. Mas estou perguntando no sentido, eu sou empregado, sou um funcionário de uma empresa hoje. Sim, serve. Você pode começar como afiliado, por exemplo, ou criando um produto. Porque eu vejo que muita gente que acompanha o meu trabalho é justamente essa pessoa,
que ela enxerga, já fiz até algumas perguntas em relação a isso hoje, porque ela enxerga a oportunidade de empreendedorismo, está começando a enxergar que a internet pode ser uma ótima oportunidade, mas é uma pergunta muito recorrente que vem lá da minha lista. Ah, mas eu tenho um emprego, eu consigo começar estando em outro emprego? Tá? E a grande vantagem, como o WeLabs tem conteúdos muito práticos, objetivos e conteúdos pequenos, tem uma aula que dura 20 minutos. Cara, em 20 minutos você consegue saber o que fazer. É ali, é checklist, ó, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Acabou, tá aqui, ó. Entrega o pacote. Com aqueles 20 minutos, aquela pessoa já consegue aplicar. Então ela consegue, no tempo livre dela, à noite, quando ela chega em casa durante meia hora, ou então no fim de semana dela, durante 1 hora, 2 horas, ela consegue adquirir aqueles conteúdos e já começar a aplicar. Porque é tudo muito prático, né? Tudo muito direto. Ok? Conrado, como é que as pessoas fazem para assinar o WeLabs? Tá, muito tranquilo. Em algum lugar dessa página tem um link, então por aqui, não sei exatamente onde, mas é só clicar no link, entrar na página de vendas, né, de assinatura, e escolher se quer pagar o valor mensal ou anual. A gente dá um desconto no valor anual, e o anual tem um brinde também, tem um bônus muito bacana lá. E a partir daí, assinou, já começa a assistir às aulas. Bem tranquila, a qualquer momento ela pode, como uma TV de assinatura, ela cancela a assinatura, sendo que aqui não tem carência, né? Porque as TVs têm carência, assim, né? Que não tem carência nenhuma. 3 meses. Eu acho que isso aqui não é para mim, eu quero abrir uma franquia. Não sei. Ok, é só parar de assinar e automaticamente vai ser cancelada a sua assinatura. E é bem tranquilo, não tem letra miúda, não tem. É bem light, assim, bem fácil. E ela assinou, já tem acesso ao conteúdo, é isso? Assinou, já tem acesso. Aprovou o pagamento, login e senha, ela já entra no portal. Mesma hora ela pode entrar no portal já. Então, se a pessoa quiser agora aprender, por exemplo, como que ela consegue usar o YouTube para gerar aqueles 10 mil que a gente falou anteriormente, é só assinar, já entra, já aprende e já usa. Excelente. Ok? Por que ele funciona numa assinatura mensal e não um pagamento pontual de adquirir o curso, como você vê muitas vezes no mercado de marketing digital? Tá. Tem 2 situações. A primeira situação é quando a gente lança um curso, um iJumper, por exemplo. Então a gente está sempre lançando versões novas. O que acontece? Uma dada hora eu começo a estudar um determinado assunto. E eu começo a estudar. Então o meu conhecimento está aqui, né? Aí eu começo a estudar. Aí eu estudo mais. Aí eu leio. Aí eu testo. Aí eu testo. Aí eu vou crescendo, vou crescendo. Isso aqui demorou 6 meses. Aí aqui, 6 meses depois, o meu cliente, o meu aluno, ele está aqui. Ele não sabe isso que eu descobri já. Eu lanço um curso. É um pacote. O pacote cai aqui em cima dele. E aí ele pega, aprende e sobe um tanto. Mas eu estou aqui. Por quê? O que acontece é que ele não subiu junto comigo. Ele não foi me acompanhando. Ele recebeu um pacote de conteúdo, alguns sobem mais, outros menos, mas é o modelo. E é um modelo. Só que no WeLabs, o que acontece é isso aqui, ó. Eu descobri um negócio. Opa. Eu descobri outro negócio. Opa. Eu descobri outro negócio. Opa. Ele está crescendo junto comigo. Essa é a grande diferença. Porque eu descubro coisa o dia inteiro. Eu leio sobre isso o tempo todo, eu testo coisa o dia inteiro. Então, o que eu estou dando para os empresários, para os afiliados, para os produtores que são assinantes do WeLabs é a oportunidade de crescer junto comigo. Não eu cresço, distribuo um pacote de conteúdo, aí ele cresce um tanto, porque ele tem que assimilar aquilo tudo, aí depois eu cresço mais um tanto, outro pacote, ele cresce mais um tanto. Algumas pessoas vão conseguir assimilar, outras não. Com o WeLabs, a gente vai crescendo juntos. Entendeu? E aí todo mês tem conteúdo novo. Então a pessoa que fala o seguinte, eu quero continuar crescendo junto com a WeBelieve, eu quero continuar crescendo junto com o Conrado. Legal, a gente vai continuar crescendo junto. E para isso ele está dentro da minha área de membros. Por que existe uma área de membros? Por que é pago? Primeira coisa, eu tenho muito conteúdo gratuito. É pago para eu conseguir pagar uma equipe para estudar, pegar o melhor conteúdo do mercado, sem que o assinante tenha que ir para os Estados Unidos, comprar um monte de livros, arredondar aquele conteúdo, deixar da mais didática possível, ver só o que interessa e colocar no WeLabs. Eu tenho uma equipe para isso, eu tenho 30 pessoas aqui. E uma outra coisa é, essa área de membros é uma comunidade. São as pessoas que são os membros do WeLabs. As pessoas têm grupo no Facebook, a gente vai fazer alguns eventos. Então, aquela comunidade ali é como se fosse o que eu chamo de zona de engajamento, né?
Aquelas pessoas estão falando a mesma linguagem, recebendo o mesmo conteúdo, e elas trocam informações, elas trocam coisas que deram certo para elas, como é que elas aplicaram aquele conhecimento e tudo. Então, essa comunidade aqui, ela tem um valor incrível, muito mais do que um cafezinho por dia. Então, se eu entendi mais ou menos, a pessoa assinando o WeLabs, ela ficaria no estado da arte da WeBelieve. Ela basicamente estaria no nível de descobrimento que vocês. Ela É como se ela estivesse aqui o dentro. último colaborador da empresa. Isso. É como se elas estivessem aqui dentro. É isso aí. Por isso que é Labs, né? É o nosso laboratório. Ali a gente testa, deu certo, coloca no WeLabs. A gente não lançou o curso disso ainda, não tem problema. Os assinantes do WeLabs já sabem. Daqui a 6 meses a gente vai lançar o curso, talvez. Entendeu? Então é exatamente isso. É o 31º WeBeliever. É isso. É exatamente isso. Cresce junto, é como se ele estivesse aqui dentro. Essa é a imagem que a gente quer que as pessoas tenham. É como se estivesse aqui dentro. A gente testou, deu certo, coloca para o mercado. Testou, deu certo, coloca para o mercado. Coloca para o WeLabs, não para o mercado. E aí, as pessoas vão crescendo, os assinantes vão crescendo junto com a gente. Junto com o WeBelieve. Muito legal. Conrado. E além desse conteúdo, esse acesso exclusivo, esse conteúdo ali, saindo do forno que o assinante tem ali na sua área de membros, tem mais alguma vantagem para ele? Tem várias coisas, Mas eu não vou falar agora. Não pode revelar nada nenhum ali, uma coisinha. Olha, eu vou revelar o seguinte, tem muita coisa nova vindo por aí, inclusive eventos presenciais. Mas eu só vou revelar isso porque ainda é segredo do mercado. Quando a gente abrir, a gente vai abrir de uma vez só para os assinantes que estiverem lá, inclusive. Então, e aí depois, quem entrar depois vai ter que entrar na fila. Tá ok. Tá legal. Obrigado. Muito bom, Conrado, muito bom. E eu vi, né, que estava conversando antes com o Luiz aqui da WeBelieve e já tem muita gente no WeLabs, muita Não, a gente. gente tem mais de 1000 assinantes já e counting. Não, eu tenho certeza que logo, logo se tem 1000, logo, logo chega em 10 mil, não tenho dúvida. Realmente mudar o padrão do mercado que vocês estão fazendo. E assim, é muito nítido. Eu acompanho muita gente no mercado e muita gente elogia o seu trabalho, Conrado. Realmente parabéns por essa iniciativa. E, de novo, não é pesado para ninguém. Isso, nossa, muito tranquilo. Realmente, você está falando do preço do café, lá em São Paulo eu tomo um café por dia, R$4 um cafezinho. Quer dizer, e eu sei que está mais barato do que um cafezinho por dia, muito bom isso. Não, na realidade, é muito mais barato que aquela academia que as pessoas se inscrevem e não vão. Muito mais barato que aqueles livros que se compram e eles não leem. Né? Conrado, Então, sem brincadeira, é o preço de uma pizza barata em São Paulo. isso, uma pizza barata. É isso daí. Uma por mês. Realmente, eu tenho certeza que vai fazer um bem enorme para o mercado. Porque tem muita gente que não pode realmente investir num produto aí de milhares de reais, mas eu tenho certeza que esse... Qualquer um pode. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns meses ou semanas, ou mesmo se demore anos, vai ter tanto depoimento bom dessa iniciativa que, olha, parabéns, Conrado. E eu vejo realmente você se importar de verdade com as pessoas é uma coisa que faz muita diferença, tá? E até como incentivo, então, eu me empolguei aqui como incentivo, quem clicar no link, né, como o Conrado falou, aqui junto a esse vídeo, eu vou dar um bônus meu, tá? Oh, muito bom, Alan. Legal. Como incentivo para as pessoas, né, porque realmente essa iniciativa estava faltando. O Brasil inteiro não tinha essa iniciativa. Quero dar os parabéns por isso, Conrado. Muito Obrigado. bom. Muito bom. Parabéns. Obrigado, Alan. Obrigado. Pessoal, então foi aqui uma roda viva com o Conrado Adolfo, com a minha equipe. Roda viva de puffs coloridos. De puffs coloridos, exato. Né, porque dá esse ar, né, jovial, meio, sei lá, meio gol, alguma coisa. É legal. Eu curti pra caramba, né. Espero que o pessoal tenha gostado muito, né, e espero que vocês aproveitem muito o material do Conrado Adolfo no WeLabs. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Conrado, muito obrigado.